Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade, hein, de contar a história para vocês. Vamos ouvir mais uma história da Bíblia? Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso, algum dia, você já ficou perdido do papai e da mamãe? Já? Talvez você foi lá ao supermercado junto com a mamãe, né? Estava passando pelas prateleiras lá, a mamãe fazendo compra e você olhou de um lado, olhou do outro lado e... Cadê a minha mãe? Ai, 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 estava perdido? Ou então lá na escola, você estava andando junto com a professora e com os coleguinhas e de repente você olhou e falou assim: ué, cadê a minha professora? Cadê os meus colegas? Eles foram para outro lado e você nem percebeu que eles tinham ido para outro lado e você ficou. É muito ruim ficar perdido, né? Eu já fiquei perdida também. A gente fica assim, com medo, não é verdade? A gente fica triste, né? Mas a Bíblia também nos fala sobre estar perdido. Mas também nos fala sobre uma outra maneira de estar perdido. Isso mesmo. A Bíblia nos fala que todas as pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador estão perdidas. Todas essas pessoas estão perdidas. Sabe por quê? Porque nós já nascemos com pecado. E o pecado nos deixa, longe, separados de Deus. Depois a tia vai falar um pouco mais sobre esse estar perdido. Sabe por quê? Porque nessa história de hoje fala sobre um homem que estava desse jeito. Dá uma olhada nele ali, Ele também estava perdido, sabe por quê? Ele estava longe de Deus. E essa história está escrita na Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Depois você pode estar procurando na Bíblia, tá? E essa história fala sobre um homem que morava em uma cidade chamada Jericó. Vamos falar junto comigo? Jericó. E nessa cidade, lá em Jericó, esse homem era um homem muito importante. Isso mesmo, o nome deste homem é Zaqueu. Ele era um publicano, ou seja, aquele homem que saía nas casas para cobrar o imposto, aquele dinheirinho que eles mandavam lá para Roma, para o governo. Isso mesmo. Mas, além de publicano, ele era o maioral entre os publicanos, ou seja, ele que mandava nos publicanos, né? Ele era o chefe dos publicanos. E eles saíam de casa em casa. Zaqueu fazia isso também. Eles iam de casa em casa e batiam nas portas para cobrar o dinheiro. E as pessoas davam o dinheirinho para elas. Mas esses publicanos, eles não tinham uma fama muito boa, não. As pessoas não gostavam deles, sabe por quê? Porque eles pegavam o dinheiro para mandar para o governo, mas um pouco desse dinheiro ficava para eles. Verdade, essa que era a fama deles. Eles tinham a fama de roubar das pessoas, isso mesmo. Nem todo o dinheiro que eles pegavam, eles mandavam para o governo. Às vezes eles pegavam esse dinheiro e guardava para eles. Que triste, né? O que eles estavam fazendo? Era certo ou era errado? Isso mesmo, errado. Isso é o que? Pecado. O que é mesmo pecado? Tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. Por exemplo, quando você desobedece o papai da mamãe, quando você briga com o irmãozinho ou com um colega, ou quando a gente pega uma coisa que não é nossa, isso chama o quê? Roubar, isso mesmo. E era isso que Zaqueu e os outros publicanos faziam. Bom, pelo menos era o que todas as pessoas pensavam deles. Será que as pessoas gostavam deles? Não, né? E olha o que aconteceu. Um dia, o Senhor Jesus estava passando pela cidade de Jericó. E onde o Senhor Jesus ia? Quem que ia junto com eles mesmo? Isso, os discípulos, amigos de Jesus, os 12 discípulos, iam junto com o Senhor Jesus, mas além dos discípulos, ia também uma grande multidão, muitas pessoas acompanhavam o Senhor Jesus, homens, mulheres, crianças, e entre essas pessoas, alguns deles
estavam lá porque queriam ouvir o que o Senhor Jesus tinha para falar. O Senhor Jesus falava sobre o Senhor Deus, falava sobre o céu, falava sobre muitas coisas. Mas algumas pessoas que estavam ali estavam porque queriam o quê? Ser curadas, isso mesmo, queriam ser curadas pelo Senhor Jesus. E nesse dia não foi diferente. Muita gente estava perto do Senhor Jesus, andando junto com o Senhor Jesus quando ele estava passando por Jericó. E Zaqueu sabia quem era o Senhor Jesus. Ele já tinha ouvido falar sobre o Senhor Jesus e ele queria ver o Senhor Jesus. E então Zaqueu foi até o Senhor Jesus. E ele queria ver o Senhor Jesus, mas tinha muita gente. E tinha um outro probleminha. Além de ter muitas pessoas ali, Zaqueu era um homem pequeno. A Bíblia fala que a estatura, que ele era de baixa estatura e ele não conseguia ver. Ele ia de um lado, ele ia do outro lado. Eu acho que até pulava, deu uns pulinhos lá tentando ver Jesus, mas foi tudo em vão. Zaqueu não conseguiu ver o Senhor Jesus. Mas Zaqueu teve uma ideia. Zaqueu correu muito rápido. E ele foi correndo, até que ele chegou em uma árvore bem grandona que tinha lá. E ele subiu, tava difícil, mas ele subiu. E ele subiu lá na árvore e ficou quietinho lá naquela árvore, entre as folhas, quietinho. Porque ele sabia que o Senhor Jesus ia passar embaixo daquela árvore e ele ia poder ver o Senhor Jesus. Foi se aproximando e a multidão também. Eles estavam passando embaixo daquela árvore quando de repente, quando Jesus chegou pertinho da árvore, a Bíblia nos fala que o Senhor olhou para cima. Ele olhou para a árvore, ele olhou para Zaqueu e ele disse bem assim: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na sua casa. Jesus falou com quem? Com Zaqueu. E o que você acha que Zaqueu fez? Zaqueu desceu rápido. Nossa, que felicidade! Jesus estava falando com ele. Já imaginou? Jesus sabia o nome dele. Jesus chamou ele pelo nome. Falou: Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Porque Jesus amava Zaqueu. Jesus já conhecia Zaqueu, assim como ele conhece você também. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ele te conhece. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez todas as pessoas. E foi Ele que fez você também. E Zaqueu, mesmo sendo um pecador, Deus amava ele. E foi por isso que Jesus parou ali e pediu para Zaqueu descer da árvore. E olha o que aconteceu naquele momento. Que felicidade! Jesus queria ir para a casa dele. Já imaginou? Receber Jesus na sua casa. Mas você acha que as pessoas que estavam ali gostaram disso? A Bíblia fala que eles ficaram, murmurando. E elas falaram assim, você viu? Olha lá, Jesus vai para a casa de um pecador. Como assim? Talvez eles pensaram assim, não acredito que está indo na casa de Zaqueu. Ele é um publicano. E eu acho que ele rouba as pessoas. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus sabia tudo o que aquelas pessoas estavam falando. Mesmo que eles estivessem falando bem baixinho, o Senhor Jesus sabia o que eles estavam falando. Mas o Senhor Jesus foi. E Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. E lá na casa de Zaqueu, crianças, sabe o que Zaqueu disse para Jesus? Ele disse bem assim, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, dinheiro, metade de tudo que ele tinha, dos seus bens. E ele disse mais. E se em alguma coisa, eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Uau! Sabe por que Zaqueu fez isso? Porque Zaqueu estava arrependido do que ele tinha feito. Zaqueu tinha se arrependido dos seus pecados. E sabe o que o Senhor Jesus respondeu para ele? Lá na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19, o versículo 9 e 10, o Senhor Jesus disse bem assim para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque nesse dia, Zaqueu teve um encontro com Jesus e ele se arrependeu dos seus pecados. É por isso que ele encontrou o quê? Salvação. E o versículo 10 fala bem assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem que é o Filho do Homem?
Ah, é Jesus. Em algumas partes da Bíblia, eles chamam Jesus de o Filho do Homem. Então, Jesus veio fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido. Ah, não era perdido do papai e da mamãe, não. Zaqueu estava perdido porque ele estava longe de Deus. Mas agora, como que ele está? Agora ele encontrou salvação. Agora ele está pertinho de Deus. Assim como você também pode ficar. Você também pode ficar igual Zaqueu, juntinho de Deus, para sempre. É só crer nele como seu Salvador. E você que já tem Jesus como Salvador, você que não está mais perdido, você precisa agradecer, ser grato, porque o Senhor Jesus fez o que por você? Morreu lá na cruz para te salvar. E você precisa, falar para as outras pessoas o que o Senhor Jesus fez na sua vida. Nós que já temos Jesus no coração, nós precisamos ser o quê? Diferentes. As pessoas precisam ver Jesus brilhando na nossa vida. Agora, eu tenho certeza que as pessoas vão ver Jesus na vida de Zaqueu. Agora, Zaqueu não vai mais ficar fazendo aquelas coisas feias que ele fazia. Com certeza as pessoas vão olhar para Zaqueu agora e vão falar assim, nossa, como Zaqueu tá diferente, né? Ao invés de ficar falando, olha lá, Jesus vai lá na casa daquele pecador. Não, não. Agora as pessoas vão fazer o quê? Nossa, agora sim Zaqueu é um homem diferente. E você? Você também quer isso para sua vida? É só em Jesus que nós podemos encontrar.